Eu acho que hoje em dia a gente tem menos medo de mostrar nossa feminilidade, sabe? Hoje em dia a gente consegue sair mais à vontade e poder se montar, usar um brinco. E aquele papo de homem que não chora não existe mais, sabe? A gente não linka mais isso, sabe? Não, homem pode chorar, homem pode usar saia, sabe? E essa questão também, hoje em dia a gente tem falado bastante também sobre a masculinidade tóxica, né? Coisa que quando eu era criança, lá em casa eu sempre tive meio que um privilégio assim de não ouvir isso da minha família, sabe? Mas os amiguinhos, sabe, escola, sabe? Então tinha um pouco desse rolê, sabe? De homem faz isso, homem não faz aquilo. E quando eu era criança eu percebo muito que antigamente, um exemplo, a minha cor favorita é vermelho e quando eu era criança eu não podia falar que minha cor favorita era vermelho porque vermelho é cor de menina. Então, banheiro de menino sempre foi azul, banheiro de menina sempre foi rosa, sabe? Hoje em dia acho que a gente já está conseguindo bastante lutar contra isso, sabe? E você consegue ser mais você consegue ser mais sincero. Olá, boa tarde. A pergunta que veio para mim é para falar um pouco sobre como é o homem do século XXI. E poder falar se isso tem influência dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Eu acho que o homem do século XXI ele é um pouco diferente das outras gerações, né? As outras gerações ela tinha essa questão de sempre se mostrar forte, de se mostrar o superior, ele é um exemplo de força. E hoje o homem do século XXI ele tem essa possibilidade de se mostrar mais sensível, ter mais sensibilidade, poder um pouco mais de afeto. E isso já vem demonstrando, eu acho que já vem aparecendo nas gerações, nessas novas gerações, na minha geração, por exemplo, e outras gerações que estão chegando aí. E eu acho que isso é muito importante também. É um novo papel, um novo comportamento do homem para o século XXI. Então isso é bem bacana. É claro que a gente carrega um pouco daquilo que a gente aprendeu com os nossos avós, que a gente aprendeu com os nossos pais, enfim. Mas eu acho que essa é uma mudança bastante interessante, né? O homem deixa de ter aquele comportamento nocivo que tinha nas gerações anteriores, de ter que demonstrar força, ser o sexo forte, né? De não poder demonstrar as emoções, para estar num novo modo agora, né? Você poder ser mais sensível, você poder se expressar melhor, você poder ser um pouco diferente. Eu acho que isso é bem bacana e eu acho que cada vez isso vai melhorando. Esse novo homem, ele teve uma evolução meio que forçada, né? Que segue em paralelo com a evolução das mulheres. Antigamente o homem tinha a função de prover a residência, né? Ser o provedor da casa. E com a evolução das mulheres, que agora elas trabalham, elas são independentes, elas fazem tudo, ele se viu obrigado a dividir essas funções de casa, não só de prover, mas como de educar, de ter uma participação ativa dentro de casa com elas, né? Isso, comparando com os nossos antepassados, era algo que antigamente era impossível de se pensar, né? E nessa sociedade atual que tudo é muito rápido, as informações correm muito rápido, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. O homem não pode ser mais ter uma mentalidade concreta, mas tem que ser fluido. A gente tem que se adaptar em profissões diferentes, se adaptar com pensamentos, né? A gente não pode mais ter um pensamento fixo sobre uma coisa. Eu acho que o mundo ele tem evoluído cada vez mais e é importante questionar essas mudanças que o mundo tem tido. Acho que a principal mudança, eu diria até que com relação a essa coisa do comportamento, porque as pessoas, elas, mesmo elas vivendo uma certa individualidade, essas pessoas elas passaram a ter uma convivência social diferente. Exemplo, os homens, eles também adotaram algumas questões que eram mais totalmente femininas. Essa ideia de cuidar do cabelo, de cuidar da barba, de vestir uma roupa combinando, tudo mais. Então isso é algo que é recorrente hoje em dia do mundo que a gente vive, né, dessa evolução. E até essa ideia do comportamento, né, do homem cumprimentar o outro com um abraço, com um beijo no rosto, que também eram coisas que não viviam. Eu lembro disso que meus pais, meu pai, ele nunca faria isso comigo ou com meu irmão.
né, de nos cumprimentar com um beijo no rosto, nas causas dessa questão do machismo. E isso tem quebrado muito, né? A gente não vê mais isso. Como também até mesmo em algumas situações, como em escola. Eu, na minha condição de professor, que eu chego lá, vou dar aula, ou o aluno me cumprimenta na hora da entrada da escola e me dá um beijo no rosto, ou me abraça. Então, alguns padrões foram mudando justamente por causa dessa coisa do século XXI, eu diria, uma evolução de aceitar o outro como o outro é. É claro que a gente não são todos, né? A gente tem ainda essas pessoas que resistem a algumas coisas, mas são poucas. Eu vejo muita mudança com relação a isso, né? Mas por causa de uma coisa de família mesmo. Olá, sou o João, tenho 33 anos, sou professor de língua portuguesa na rede estadual de São Paulo. Quanto a ser homem moderno, conceito, creio que estamos construindo ainda. Eu gosto de pensar positivo, né? Todo aquele comportamento bárbaro, né? Grosseiro, que antigamente tínhamos como o que é ser homem e o que não é ser homem, tá caindo aos poucos, né? Felizmente, acho que estamos evoluindo. Então, creio eu que ser homem é isso, é aprender, é olhar ao redor e tentar ser gentil o máximo possível. Bom, acho que é isso. O 21 ele tá mais evoluído, assim, ele tá mais desconstruído, ele tá um pouco mais vaidoso também, mais participativo nas suas famílias, casas, né? Vamos colocar assim. Na minha rotina mesmo, eu fui pai há pouco tempo e muita coisa mudou. Eu tenho sido muito mais participativo em casa, não que eu não fosse antes, mas não é uma ajuda e eu não faço isso para ser um cara mais legal. Eu também vivo na casa, então eu também tenho que limpar. O filho também é meu, então eu também tenho que trocar ele, eu também tenho que dar um banho nele, eu tenho que fazer mamadeira, sabe? Eu tenho que ficar com ele quando minha mulher tem que dar uma descansada. Coisas que antigamente não era assim. Da geração do meu avô, da geração do meu pai, são diferentes do meu avô muito mais diferente do que do meu pai, porque já veio evoluindo numa caminhada de tartaruga gigantesca, mas veio evoluindo e hoje a gente tá aí nesse mundão que a gente tá. Existe uma parcela imensa da população masculina que vai continuar propagando padrões de masculinidade que foram estabelecidos por gerações e gerações e gerações anteriores à nossa, que não fazem e nem nunca fizeram sentido, mas que estão aí. Em compensação, na minha visão, existe sim uma nova vertente de pensamento na cabeça do homem atual, que é uma vertente de pensamento muito mais questionadora, que vem em busca de desconstruir os padrões que estão estabelecidos. Muitas dessas discussões são trazidas, na minha visão, pelo movimento feminista, coisas que são colocadas em pauta, como o papel do homem na sociedade, o papel da mulher na sociedade, o suposto papel, até onde é a delimitação de o que é ser homem, o que é ser viril, orientação sexual, ideologia de gênero, uma série de coisas que interferem no brio desse macho alfa que foi colocado pela sociedade, que supostamente seria assim que a gente teria que ser, que nos comportar. Essa mudança existe, é um processo muito lento, porque esses padrões são estruturais, são culturais, mas na minha visão a gente tem que buscar a cada dia se questionar muito mais, avaliar o próprio comportamento e avaliar se o que a gente pensa é realmente a gente que pensa ou se foi alguma coisa que colocaram na nossa cabeça.